Fala aí galera, fala aí galera, beleza? Mais um podcast aqui na área, sempre no YouTube, por enquanto só no YouTube, mas talvez eu coloque em outras plataformas também. Mas vamos nessa, o podcast de hoje é sobre a nostalgia, né? Da nossa adolescência, da infância, entendeu? Das coisas que a gente consumia, que a gente gostava naquela época. E o que a gente consome hoje, o que a gente gosta de assistir hoje, de ouvir hoje, entendeu? De ler hoje, que pode ser totalmente diferente do que a gente gostava 10, 15 anos atrás. Mas algumas coisas marcam muito, algumas coisas ficam na nossa memória afetiva, né? Então a gente tem um certo carinho por essas coisas. E é sobre isso que eu queria falar. O carinho que eu sinto, né, é pelo movimento do nu metal, né? O movimento do nu metal, para você que não conhece, é um movimento que surgiu nos anos 90 ali, mais especificamente em 95, 96, né, depois do primeiro álbum do Korn. Aí veio o Sepultura também. O Sepultura tinha uma pegada diferente das bandas da época, que é aquele som com afinação mais baixa, assim, que era um som mais grave, as guitarras eram mais pesadas e, bom, basicamente essa é uma das características do nu metal, né? A guitarra bem pesada e bem grave, um som bem grave, né? E normalmente a produção das músicas assim é um som bem cru também, é muito cru, não tem muita mixagem, muita masterização, um negócio que é um negócio bem orgânico assim, sabe? Né? E o Sepultura influenciou muito essa onda do nu metal. E o Sepultura, o Korn, né? Primeiro álbum do Korn, primeiro, segundo, né? E depois veio outras bandas, né? Como o Limp Bizkit, que eu gosto muito do Limp Bizkit também. Tem o Deftones e o Linkin Park, né? Que o podcast de hoje especificamente é sobre Linkin Park, que é uma das bandas do movimento do nu metal, talvez a mais famosa de todas, até mais do que o Slipknot. O Slipknot é muito famoso também, mas né, o Linkin Park está em outro nível de popularidade, né? Até porque o som deles é mais acessível, né? O som do Linkin Park é bem mais acessível do que o som do Slipknot. O Slipknot é mais pesado, é mais metal, entendeu? O Linkin Park era metal também, né? Nos primeiros álbuns, depois mudou de estilo. Mas enfim, a nostalgia, assim, é uma coisa impressionante. Ontem eu tava voltando de viagem, que eu fiz uma viagem, eu tava voltando. E daí, no carro, assim, eu coloquei Linkin Park no fone, que eu tava ouvindo no Spotify, aí eu coloquei Linkin Park no fone, o disco Hybrid Theory, né? Eu ouvi dois álbuns ontem do Linkin Park, o Hybrid Theory e o Meteora, né? E o Hybrid Theory é genial, assim. Talvez seja um dos discos mais importantes do nu metal, né? Com aquela sonoridade totalmente assim estranha, né? Pra época, assim, era um som que ninguém tava fazendo, né? No final dos anos 90 ali, né? Pro começo dos anos 2000, aquela mistura de rap com música eletrônica e tinha um monte de sample ali, uns negócios meio de DJ, e daí tinha metal também, e tinha música pop, e era tudo misturado, né? O Linkin Park fez isso no primeiro álbum, né? Que é muito bom. E eu gosto bastante, eu tava ouvindo ele ontem, e realmente é um disco excelente. Um dos melhores, um dos meus favoritos. Né? E depois eu vi o Meteora, que o Meteora ele consegue ser até melhor, né? Do que o primeiro álbum, né? O Meteora é uma continuação perfeita, assim, do trabalho da banda. E eu gosto muito, muito mesmo, né? São os discos que eu acho que o Meteora talvez seja o disco que eu mais ouvi na minha adolescência, né? O Hybrid Theory também, mas o Meteora eu via todo dia, assim, praticamente.
quando eu tinha uns 13, 14 anos, sabe? Então me marcou muito, eu tenho essa nostalgia com Linkin Park, é uma banda que eu tenho um carinho, assim, uma memória afetiva, sabe? E o Chester Bennington nem se compara, né? Aqueles vocais do Chester Bennington, né? Aquela potência de voz, com aqueles drive, aquele gutural. E às vezes ele usava drive e gutural ao mesmo tempo, assim. Sabe? É muito visceral, assim. Aí ele alterna entre vocais limpos também, né? Um som mais clean. Né? A banda é muito versátil, o som do Linkin Park é muito versátil, né? Tem várias nuances aí, várias camadas, né? Talvez seja uma das bandas mais interessantes aí dos anos 2000, né? Depois do Meteora tem se não me engano, o terceiro álbum é o Minutes to Midnight. O Minutes to Midnight, ele já não é tão pesado igual os dois primeiros álbuns, né? Ele tem outra pegada mais, ele tem uma pegada mais pop, assim, mais comercial, né? Mas eu gosto do Minutes to Midnight também. Eu gosto. Né? Tem algumas músicas boas, como a What Have I Done, eu acho que é assim que fala. What Have I Done? Tem a Bleeding Out. Eu gosto da Bleeding Out. Olha, eu sou péssimo pra guardar nome de música, cara. Eu esqueço tudo. Eu sou péssimo pra guardar nome, mas eu lembro de algumas do Linkin Park. A Bleeding Out eu gosto. Giving Up, que é desse álbum também, Giving Up. Aquela música que foi trilha do Crepúsculo. Qual que é o nome daquela música? Living Out the Rest. Live Out the Rest é boa também. Então é um disco que eu acho legal. Tem gente que não gosta do Minutes to Me, né? Fala, é muito comercial, muito pop. Mas esse álbum eu ainda acho legal deles. Eu não acho ruim, não. Não é tão bom igual o Meteora, não é. Mas é legal também. Daí do Meteora, as músicas que eu gosto é a Fant. Tem a Figure 09, eu acho que é assim que fala, Figure 09. Nossa, eu sou péssimo pra guardar nome, eu esqueço. Acho que é In The End. Não, acho que a In The End é do primeiro álbum, é do Hybrid Theory, né? Não lembro ao certo, mas eu sou péssimo pra guardar nome. Eu só lembro o nome dos álbuns, porque eu ouço o disco inteiro. Eu coloco a playlist do álbum e deixo rodar, entendeu? Eu nem fico vendo o nome de música. Mas eu lembro que eu gosto. O Hybrid Theory e o Meteora são discos que tem músicas excelentes, assim. São bons do início ao fim, sabe? Não tem música ruim nesses álbuns. É muito bom mesmo. Né? Então eu tenho essa nostalgia com Linkin Park, porque eu via na minha adolescência, né? Não só o Linkin Park, mas as outras bandas de nu metal também, né? Eu gostava bastante desse estilo, ainda gosto, né? É um estilo que eu ainda ouço, assim, tem uma nostalgia, né? O Slipknot, eu acho que talvez eu tenha conhecido eles antes do Linkin Park, né? Porque o Slipknot, eu conheci eles na trilha sonora do Resident Evil, o primeiro filme do Resident Evil, lá, o Hóspede Maldito, né? Tem uma música se não me engano é o primeiro filme que tem uma música do Slipknot na trilha sonora, que é a My Plague, né? Que é do disco Iowa. É do segundo disco essa música, My Plague. Eu lembro bem, essa música me marcou muito na trilha sonora. E o filme é mais ou menos, assim, eu não gosto muito dos filmes de Resident Evil, mas a trilha sonora é muito boa, né? Os filmes sempre tiveram uma ótima trilha sonora, assim, bem rockão, metal. Eu gosto. Então, o Slipknot foi uma das primeiras bandas que eu ouvi, assim, que eu gostei de metal, de nu metal. Então, depois eu conheci o Disturbed também. O Disturbed eu também gosto bastante, né? Talvez pra mim eu considero talvez o Disturbed a melhor banda de nu metal, pelo menos a minha favorita, assim, de todas, junto com Linkin Park, junto com Korn, Deftones, Godsmack, não sei se é assim que pronuncia, Godsmack eu gosto também. Tem a Saliva é legal. Cara, no metal tem muita banda, cara, é interessante, assim. Sabe, mas tem uma banda que eu não gosto muito, que inclusive é uma banda que eu não ouço muito, que é aquela. Qual que é o nome daquela banda, cara? Aquela banda dos caras mascarados, não é Slipknot. É outra banda, os caras que usam maquiagem, mascarado lá. Putz, eu não vou lembrar o nome. A Mudvayne, né?
Eu não gosto muito de Mudvayne. Acho que é a única banda de no metal assim que eu não sou muito chegado, eu não ouço muito assim, sabe? Mas basicamente é isso. Você tem nostalgia também com coisas que você gostava na sua infância, na sua adolescência, como eu tenho, né? A gente tem essa memória afetiva, eu tenho essa memória afetiva com nu metal, né? Com Linkin Park, principalmente, assim, que é uma banda que eu gosto muito, né? Marcou minha infância, marcou minha adolescência, e eu ouço até hoje. O Linkin Park, não só o Linkin Park, as outras bandas de nu metal também, mas o Linkin Park é uma banda que envelheceu muito bem. Até hoje você vai ouvir as músicas e elas são boas, entendeu? Não envelheceu mal. As músicas são boas até hoje, depois de mais de 20 anos, né? Especificamente 20, se não me engano, o primeiro disco tem mais de 24 anos já. Lançou nos anos 2000, se não me engano, o Hybrid Theory, né? Então, pô, é isso. Eu gosto bastante dessas músicas aí de metal. Eu gosto de metal, eu gosto de rock, e é uma coisa que eu vou ouvir sempre, assim, na minha vida, entendeu? Porque já faz parte da... O rock and roll, cara, o metal, assim, o heavy metal, é uma coisa que já faz parte da minha personalidade, entendeu? Já é o meu estilo de vida, assim, então tá na veia já, é isso aí. Gosto muito de nu metal. Se você não conhece nu metal, recomendo ouvir, entendeu? Pode começar pelo Linkin Park mesmo, né? Depois você ouve as outras bandas, ouve o primeiro álbum do Linkin Park aí, o Hybrid Theory. Depois você ouve Meteora aí para você sacar o que é nu metal, o que é new metal aí que o pessoal fala tanto, que marcou os anos 90, marcou os anos 2000 aí. E muita gente tem essa nostalgia também, como eu tenho, né, que cresceu nessa época, que foi adolescente nessa época aí, né, o pessoal gosta bastante, eu incluso nisso, beleza? Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado de ouvir até aqui, e um abraço aí, até mais.